No funeral do meu filho, minha nora me deu 30 dias para deixar a minha própria casa. Sim, eu nunca imaginei que o pior dia da minha vida pudesse piorar ainda mais. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Meu nome é Marta. Tenho 68 anos e no dia 14 de março de 2024 enterrei meu único filho, Marcelo. Ele tinha apenas 38 anos. 38 anos de vida que eu vi nascer, crescer, sorrir e depois apagar como uma vela sem aviso. O velório estava lotado. Marcelo era engenheiro civil, conhecido na cidade, respeitado. As pessoas desfilavam diante do caixão com aquelas expressões ensaiadas de pesar. Eu estava sentada na primeira fileira, segurando meu relicário de prata, aquele que meu falecido marido, Paulo, me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Dentro dele, uma foto nossa de quando Marcelo tinha 3 anos. Era a única coisa que me mantinha minimamente inteira naquele momento. Eu não conseguia chorar mais. Sabe quando a dor é tão grande que seu corpo simplesmente desliga? Era isso. Eu estava ali, mas não estava. Ouvia as pessoas falando, meus sentimentos, ele está num lugar melhor, Deus sabe o que faz. Mentiras. Mentiras educadas que as pessoas contam quando não sabem o que dizer diante do insuportável. O caixão estava aberto. Eu tinha insistido nisso. Queria vê-lo pela última vez. Marcelo estava vestido com o terno azul marinho que eu dei de presente no último aniversário dele. O rosto estava sereno, maquiado pelos funcionários da funerária para parecer que estava apenas dormindo. Mas eu sabia. Aquele não era meu filho. Era apenas o invólucro vazio do que ele foi. As mãos dele estavam cruzadas sobre o peito. Mãos grandes, fortes, que me abraçavam quando eu tinha medo. Que me ajudavam a carregar as compras do mercado. Que consertavam tudo que quebrava na casa. Agora, imóveis. Frias. Para sempre. Padre Augusto conduzia a cerimônia. Ele conhecia Marcelo desde pequeno, tinha batizado ele, dado a primeira comunhão. A voz dele tremia enquanto falava sobre jovem demais, planos interrompidos, mistérios da vontade divina. Eu não estava ouvindo direito. Minha cabeça estava em outro lugar. 3 dias antes, quando encontrei aquele pendrive escondido no casaco de Marcelo. Quando abri e vi coisas que me destruíram por dentro. Mas ninguém sabia disso. Ainda não. E então ela se aproximou. Juliana, minha nora. A viúva recente do meu filho. Ela estava de preto, claro, vestido justo, de tecido caro, aquele tipo de roupa que custa mais do que a minha aposentadoria de um mês inteiro. Sapatos de salto alto, Louboutin, se não me engano, aqueles com a sola vermelha que custam uma fortuna. O cabelo loiro estava impecável, ondulado de forma profissional, cada fio no lugar. A maquiagem era perfeita demais para alguém que supostamente estava destruída pela perda do marido. Os olhos dela tinham rímel à prova d'água. Eu reconhecia porque trabalhei com enfermeiras que usavam isso para não borrar durante plantões difíceis. Mas não havia lágrimas para borrar. Os olhos azuis dela estavam completamente secos. Ela se abaixou ao meu lado e eu senti o perfume caro que ela usava. Chanel Nemo 5. Sempre Chanel Nemo 5. Um perfume que custava $800 o frasco, que ela comprava sem pestanejar enquanto meu filho me pedia dinheiro emprestado para pagar contas básicas. Marta! Ela sussurrou no meu ouvido, com aquela voz melosa que sempre me arrepiava os pelos da nuca. Precisamos conversar sobre a casa. Eu virei o rosto lentamente para ela. Seus olhos azuis me encaravam com uma frieza que me fez sentir um calafrio percorrer a espinha. Não havia dor ali. Não havia luto. Havia cálculo. Havia ganância. A casa? Repeti, a voz saindo rouca, quase inaudível. Minha garganta estava seca de tanto chorar nas últimas horas. Sim, aquela casa enorme onde você mora sozinha. Agora que Marcelo se foi,
Ela fez uma pausa calculada, olhando para o caixão com uma expressão que eu só posso descrever como teatral. Não faz mais sentido você continuar lá, não é? É muito espaço, muita responsabilidade para uma senhora da sua idade. Senti meu estômago revirar. Ela estava falando da minha casa. A casa que eu comprei em 1998, com o dinheiro que juntei durante 25 anos, trabalhando como enfermeira no Hospital São Lucas. Cada plantão noturno, cada feriado trabalhado, cada hora extra que eu aceitei quando meus colegas recusavam, tudo para dar um lar digno ao meu filho, depois que Paulo morreu num acidente de carro em 2009. Juliana, não é o momento. Tentei interromper, mas minha voz falhou. Olhei ao redor. As pessoas estavam ocupadas com suas conversas baixas, seus abraços de pêsames. Ninguém prestava atenção em nós. Deixa eu terminar, Marta. O tom dela mudou. Ficou mais frio, mais direto. A voz baixou ainda mais, quase um sussurro venenoso. Você tem 30 dias para arrumar suas coisas e sair. Vou precisar da casa. Já conversei com o Dr. Neves, meu advogado. Ele disse que, como viúva do Marcelo e considerando que vocês moravam juntos nos últimos 2 anos... Ela pausou, com um sorriso mínimo nos lábios que mais pareceu uma careta de satisfação. Eu tenho direito de habitar o imóvel familiar. Meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo. Senti uma dor no peito, uma pressão que me fez pensar que eu também iria ter um infarto ali mesmo, ao lado do caixão do meu filho. Mas a casa está no meu nome, só no meu nome. Marcelo assinou uma procuração me dando direitos sobre a residência em caso de sua ausência ou morte. Dr. Neves tem o documento original, devidamente reconhecido em cartório. Está tudo legal, Marta. Tudo certinho. Ela disse isso com tanta naturalidade quanto alguém comentando sobre o tempo. 30 dias, Marta. É tempo suficiente para uma mulher organizada como você. Ela se levantou, alisou o vestido preto que se moldava ao corpo dela de forma quase obscena para um funeral e acrescentou, quase como uma reflexão em voz alta, mas claramente direcionada a mim. Aliás, existem asilos muito bons na região. Vou até pedir para minha secretária fazer uma pesquisa para você. Os mais baratos, claro, considerando sua aposentadoria de enfermeira. O quê? Uns 3.500 por mês? Imagino que não sobre muito dinheiro no final do mês, depois das contas básicas. 3.800 para ser exata. Minha aposentadoria era de $3.800. E ela sabia disso. Sabia de cada detalhe da minha vida financeira, provavelmente porque tinha acesso às conversas de Marcelo, aos documentos dele, a tudo. E então ela se afastou. Simplesmente se afastou, deixando aquelas palavras envenenadas no ar, misturadas com o cheiro de flores, lírios brancos que eu odiava, mas que ela tinha escolhido para o funeral porque ficavam elegantes. Olhei para o caixão do meu filho. Marcelo estava ali, vestido com aquele terno que eu tinha comprado na promoção da Renner, pagando em 6 vezes no cartão porque queria que ele ficasse bonito na formatura de pós-graduação. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito e eu podia ver a aliança de casamento no dedo dele. A aliança que o prendia a aquela mulher. Uma aliança que custou $8.500. Eu sei porque Marcelo me contou, envergonhado na época. Mãe, a Ju quer uma aliança de ouro branco com diamantes. Eu não tenho dinheiro para isso agora. Eu ofereci ajuda. Ele recusou. No final, ele fez um empréstimo pessoal para comprar a aliança. Ficou pagando durante 1 ano. Naquele momento, diante daquele caixão, algo dentro de mim se partiu. Mas não da maneira que Juliana esperava. Não me partia em desespero, em fragilidade, em aceitação passiva. Me partia em determinação, em fúria fria, em sede de justiça. Porque, veja bem, tem uma coisa que ela não sabia. Uma coisa que eu tinha descoberto 3 dias antes de Marcelo morrer. Uma coisa que estava guardada em 3 pendrives, escondidos em lugares diferentes, esperando o momento certo. Mas naquele funeral,
diante de todos aqueles olhos curiosos e piedosos, diante dos colegas de trabalho de Marcelo, dos vizinhos, dos parentes distantes que apareciam apenas em ocasiões como essa, eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. O tipo de sorriso que poderia ser interpretado como resignação, como cansaço, como a fraqueza de uma mulher de 68 anos que acabou de perder o filho único. E concordei com a cabeça. Um movimento leve, sutil. Juliana viu. E seu sorriso de satisfação aumentou. Ela pensou que tinha vencido. Pensou que eu era apenas uma velha indefesa, sozinha, sem opções, sem forças para lutar. Pobre Juliana. Tão inteligente para planejar golpes, tão burra para ler pessoas. Porque eu não estava concordando. Estava começando uma guerra que ela nem sabia que tinha sido declarada. O resto do funeral passou num borrão. Pessoas vieram falar comigo, abraçaram, choraram, disseram palavras bonitas sobre Marcelo. Era tão jovem, tinha tanto futuro pela frente, vai deixar saudades. Seu Ernesto, o engenheiro-chefe da construtora onde Marcelo trabalhava, me abraçou forte. Ele estava chorando de verdade. Dona Marta, o Marcelo era como um filho para mim, o melhor funcionário que eu já tive. Trabalhador, honesto, dedicado. Eu não entendo. Ele era tão saudável. A vida é assim mesmo, seu Ernesto, respondi mecanicamente. Imprevisível. Mas não era imprevisível. Não quando alguém está sendo envenenado sistematicamente durante meses. Marina, a melhor amiga de infância de Marcelo, se aproximou. Ela estava soluçando. Tia Marta, eu não consigo acreditar. Falei com ele semana passada. Ele estava estranho, sabe? Disse que precisava me contar uma coisa importante. Marcamos um café para esse sábado. E agora? Ele disse o que era? Perguntei segurando os ombros dela. Não. Só disse que tinha descoberto algo grave, que ia resolver. Que ia me contar tudo depois. Ela enxugou as lágrimas. Eu devia ter insistido. Devia ter ido ver ele naquele mesmo dia. Algo grave. Ele estava tentando contar para alguém. Estava tentando pedir ajuda. Mas não teve tempo. Juliana se aproximou de Marina com uma caixa de lenços. Marina, querida, sei como você está sofrendo. O Marcelo falava muito de você. Voz doce, maternal. Falsa como nota de R$3. Marina aceitou o lenço, murmurou um agradecimento e se afastou. Juliana se virou para mim. Viu como eu sou atenciosa com as pessoas? Mesmo no meu luto, penso nos outros. Seu luto. Que piada. O enterro foi no cemitério Parque das Flores, seção C, quadra 15, lote 237. Eu tinha escolhido aquele cemitério anos atrás, quando Paulo morreu, porque era arborizado, tranquilo. Tinha comprado 2 lotes lado a lado. Um para Paulo, outro para mim, quando meu tempo chegasse. Nunca imaginei que teria que comprar um 3º lote. Para meu filho. Um filho não deveria morrer antes da mãe. É contra a ordem natural das coisas. A cerimônia no cemitério foi rápida. Padre Augusto fez as orações finais. O caixão foi lacrado. Desceu lentamente para a cova. Cada centímetro que ele descia, sentia como se uma parte de mim descesse junto. Meu bebê, meu menino, meu filho, desaparecendo na terra fria e úmida. Joguei a primeira flor, uma rosa branca. As outras pessoas seguiram. Marina jogou uma carta, lacrada. Para você ler no céu, ela sussurrou chorando. Juliana jogou uma rosa vermelha. Não disse nada, mas tirou uma selfie depois. Uma selfie no funeral do próprio marido. Disfarçada, claro, fingindo que estava apenas mexendo no celular. Mas eu vi. E aquilo me deu ânsia. Quando todos começaram a se dispersar, fiquei ali, sozinha diante da cova já coberta de terra. Havia uma cruz temporária de madeira com o nome dele. Marcelo Henrique Santos, 1505-1986, 2702-2024. 38 anos. Apenas 38 anos. Filho,
sussurrei, ajoelhando com dificuldade na terra úmida. Minhas calças ficaram sujas de barro, mas não me importei. Eu prometo que vou fazer justiça. Ela não vai ficar impune, não vai. Senti uma mão no meu ombro. Era Célia, minha amiga de 40 anos, ex-colega do hospital. Ela tinha o rosto vermelho de tanto chorar. Vem, Marta, vamos para casa. Não tenho mais casa, Célia. Ela me deu 30 dias. Célia ficou pálida. Como assim? Contei, rapidamente. O ultimato de Juliana. Isso não pode ser legal, Célia disse indignada. A casa é sua. Ela diz que tem uma procuração. E você acredita? Não importa se eu acredito. Ela tem um advogado. Eu tenho o quê? Uma aposentadoria de 3.800 airs e nenhuma força para brigar. Marta, você não pode desistir assim. Olhei para ela. Célia, com seus 70 anos, aposentada do mesmo hospital que eu, viúva também, que entendia a dor de perder, que entendia a dor de ficar sozinha. Eu não vou desistir, disse, baixinho. Só estou esperando o momento certo. Deixa eu voltar no tempo. Porque para você entender o que veio depois, precisa entender quem eu sou, de onde eu vim, o que essa casa significa para mim. Nasci em 1956, em São Paulo, Zona Leste, Penha. Numa casa pequena, de 3 cômodos, onde morávamos eu, meus pais e meus 3 irmãos. Meu pai, seu Osvaldo, era metalúrgico na fábrica Vilares. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 7 da noite, cansado, com as mãos sujas de graxa, mas sempre com um sorriso para os filhos. Minha mãe, Dona Irene, era costureira. Trabalhava em casa, numa máquina Singer antiga que fazia um barulho ritmado que embalou minha infância inteira. Ela costurava para fora, para uma confecção do Brás. Ganhava por peça. Cada blusa, 0,80. Cada calça, 1,20. Ela costurava das 6 da manhã até às 11 da noite para conseguir 300 airs por mês. Eu aprendi desde cedo que nada na vida vem de graça. Que se você quer alguma coisa, você sua, você luta, você conquista com as próprias mãos. Com 16 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Marcelina. Ganhava 450 por mês. Era 1972. Trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. Depois ia para a escola noturna estudar. Terminei o ensino médio aos 19 anos. 3 anos atrasada, mas terminei. Foi no hospital que conheci Paulo. Ele tinha ido visitar a mãe dele, Dona Lúcia, que tinha fraturado o quadril. Eu estava no plantão. Ele me viu trocando o soro dela, sendo gentil, conversando. Quando saí do quarto, ele me parou no corredor. Você foi muito atenciosa com minha mãe. Obrigado. É meu trabalho, respondi com 19 anos de timidez. Seu trabalho é cuidar. Mas você fez mais que isso. Você foi carinhosa. Ele sorriu. Um sorriso que iluminava o corredor inteiro do hospital. Meu nome é Paulo. Marta. Posso te convidar para um café quando seu plantão terminar? Eu devia ter dito não. Regulamento do hospital não permitia relacionamento entre funcionários e visitantes, mas aquele sorriso, aqueles olhos castanhos, sinceros, pode. Fomos a uma padaria perto do hospital. Tomamos café com pão na chapa. Conversamos por 2 horas. Ele era mecânico, tinha uma oficina pequena na Vila Matilde. Ganhava 800 airs por mês. Sonhava em ter a própria rede de oficinas um dia. E você? Quais são seus sonhos? Ele perguntou. Terminar enfermagem, me formar de verdade, ter uma casa, ter uma família. Coisas simples. Coisas simples são as melhores, ele disse. Começamos a namorar. Eu tinha 19, ele 22. Nos casamos 2 anos depois, em 1977, numa cerimônia simples na igreja Nossa Senhora da Penha. Meu vestido foi emprestado da minha prima Teresa. O dele era o terno que usava aos domingos para ir à missa. A festa foi na casa dos meus pais, com churrasco no quintal e guaraná Antártica. Custou 1.200 airs no total. Meus pais pagaram 800 airs, os pais dele
400 reais. A gente contribuiu com a mão de obra, fazendo tudo nós mesmos. Foi o dia mais feliz da minha vida até então. Moramos os primeiros anos num apartamento alugado em Ermelino Matarazzo. 2 quartos, aluguel de 280 reais por mês. Era apertado, mas era nosso. Em 1979, nasceu Marcelo. 15 de maio, às 6 da manhã. Parto normal, no Hospital Santa Marcelina, o mesmo onde eu trabalhava. Ele nasceu com 3.200 gramas, 49 centímetros, chorando forte, saudável. Quando a enfermeira colocou ele nos meus braços pela primeira vez, olhei para aquele rostinho vermelho, amassado, perfeito e soube. Soube que tinha encontrado meu propósito, minha razão de existir. Olá, meu amor, sussurrei, beijando a testinha dele. Eu sou sua mãe e vou proteger você sempre, sempre. Paulo estava ao meu lado, chorando. Homem de 25 anos, mecânico com mãos calejadas de tanto trabalho, chorando feito criança ao ver o filho. A gente fez isso, Marta. A gente trouxe uma vida ao mundo. A gente fez, confirmei. Os primeiros anos foram difíceis. Dinheiro era curto. Eu tirei licença maternidade de 6 meses, mas precisei voltar a trabalhar antes. Com 4 meses de Marcelo, já estava fazendo plantões reduzidos. Minha mãe cuidava dele enquanto eu trabalhava. Paulo trabalhava 12, 14 horas por dia. Às vezes, chegava em casa e Marcelo já estava dormindo. Acordava e Marcelo ainda dormia. Passavam dias sem se verem direito. Mas nos fins de semana, Paulo compensava. Levava Marcelo para passear. No parque, no zoológico, na feira. Colocava ele no ombro e ficava horas andando, contando histórias inventadas sobre mecânica, sobre carros falantes, sobre aventuras. Marcelo adorava. Ria daquele jeito que só crianças riem. Alto, livre, genuíno. Nosso sonho era ter uma casa própria. Não um apartamento alugado, onde você não pode fazer barulho depois das 10, onde tem que pedir permissão para pendurar um quadro, onde o senhorio pode te despejar a qualquer momento. Uma casa de verdade, com quintal, com espaço para Marcelo brincar, com uma árvore para ele subir, com um cachorro. Então começamos a guardar. Cada centavo que sobrava ia para uma poupança. E quando digo cada centavo, é cada centavo mesmo. Parávamos de comprar refrigerante. Só água. Paramos de comer carne todo dia. Segunda, quarta e sexta, tinha. Terça, quinta e sábado, ovo ou sardinha. Domingo, um frango assado que rendesse para 2 dias. Eu cortava meu próprio cabelo olhando no espelho. Paulo cortava o dele com máquina emprestada do vizinho. Marcelo usava roupas de primos mais velhos, remendadas, ajustadas por mim. Parece mentira, mas durante 10 anos a gente não tirou uma única férias. Nem mesmo férias de pobre, aquelas de ir para o litoral norte e ficar em casa de parente. Nada. Paulo emendava férias com trabalho extra para ganhar mais. Eu pegava plantões duplos. Não trocamos de carro. Tínhamos um Fusca 72, azul desbotado, que Paulo mantinha funcionando com arame, improviso e muita oração. Aquele carro tinha mais de 300 mil quilômetros rodados. Fazia barulhos estranhos. Soltava fumaça. Mas andava. Não comíamos fora. Nunca. Nem mesmo um lanche na padaria. Tudo feito em casa. Não comprávamos roupa nova a não ser quando a velha estava literalmente rasgando. E assim, centavo por centavo, chegamos em 1998 com 30 mil guardados. 30 mil reais. Fruto de 10 anos de sacrifícios. Foi quando encontramos a casa, Rua das Camélias, 487, bairro Vila Esperança. Era uma casa simples, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. Mas tinha um quintal grande. E no meio do quintal, uma jabuticabeira centenária. A árvore era linda, o tronco grosso, retorcido, cheio de histórias. Os galhos se espalhavam formando uma sombra generosa. Era fevereiro, época de jabuticaba, e a árvore estava carregada, roxa, brilhante, perfumada. Marcelo vai adorar essa árvore, Paulo disse sorrindo.
Marcelo tinha 19 anos na época, já estava na faculdade de engenharia. Mas Paulo tinha razão. Quando trouxemos Marcelo para ver a casa, a primeira coisa que ele fez foi subir na jabuticabeira. Um homem de 19 anos, subindo em árvore feito criança. Mãe, pai, essa casa é perfeita! Ele gritou lá de cima. O preço era 85 mil reais. Para a época, para nós, era uma fortuna. Fizemos financiamento bancário, entrada de 30 mil reais, todo o nosso dinheiro guardado. O restante em 180 parcelas de 650. Assinamos os papéis em março de 1998. A escritura? Paulo insistiu que ficasse no meu nome. Só no meu. Marta, se algo acontecer comigo, você e o Marcelo têm que estar protegidos. A casa tem que estar garantida. Não vai acontecer nada, seu bobo. Eu ri. A gente vai envelhecer junto, ver os netos nascerem, brigar sobre qual time o neto vai torcer. Ele riu também, mas insistiu. Mesmo assim, coloca no seu nome, me promete. Prometo, assinei. A casa ficou registrada em meu nome. Marta Aparecida Santos, CPF 623-456-889-10, proprietária única e exclusiva do imóvel situado à Rua das Camélias, 487. Nos mudamos em abril. Poucos móveis. Uma mesa de cozinha que ganhamos do sogro. Um guarda-roupa que compramos usado. Colchões direto no chão porque não tínhamos dinheiro para camas. Mas era nosso lar, nosso pedaço de chão. Lembro do primeiro café da manhã naquela cozinha. Eu, Paulo e Marcelo. Sentados na mesa de madeira velha, comendo pão com manteiga, tomando café requentado. À nossa casa, Paulo brindou com a caneca de café. À nossa família, eu completei. A jabuticabeira, Marcelo riu. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Claro que a vida não é feita só de momentos felizes. Logo vieram as contas. A prestação da casa, a água, a luz, o IPTU, a manutenção, vazamento aqui, infiltração ali. Mas a gente dava conta. Juntos sempre dávamos conta. Marcelo se formou em engenharia em 2003. Eu chorei na formatura. Meu filho, engenheiro. Filho de metalúrgico e costureira. Engenheiro. Ele conseguiu emprego rápido. Construtora Andrade em Oliveira. Uma empresa média mais sólida. Salário inicial de 3.500 reais. Mãe, agora eu vou ajudar com a casa, ele disse no dia que recebeu o primeiro salário. Não precisa, filho. Guarda seu dinheiro, faz tua vida. Mas eu quero ajudar. Ajuda fazendo sua vida direito, construindo seu futuro. Isso é a melhor ajuda que você pode me dar. Ele ia bem, crescendo na empresa, ganhando promoções. Em 2008 já ganhava 8 mil reais por mês. E então, em 2009 aconteceu. Paulo voltava do trabalho numa terça-feira, 23 de junho de 2009, 19h. Estava chovendo forte. A Marginal Tietê estava alagada, trânsito parado. Um caminhão que transportava bobinas de aço perdeu o controle. Aquaplanou, invadiu a faixa contrária, bateu no Fusca do Paulo. De frente, 80 km por hora. Morte instantânea. Foi o que o legista disse. Ele não sofreu, senhora. Foi muito rápido. Será que foi mesmo? Será que naquele segundo final, naquela fração de tempo entre a batida e a morte, ele teve tempo de pensar em mim? Em Marcelo? Teve tempo de sentir medo? Eu nunca vou saber. O que eu sei é que com 53 anos fiquei viúva. Sozinha. Com uma casa ainda não quitada, prestações de 650 por mês e um filho de 30 anos que ainda estava construindo a vida. Foi o primeiro grande teste da minha vida. Muita gente esperava que eu desmoronasse, que vendesse a casa, voltasse para apartamento alugado, aceitasse a derrota. Mas eu não desmoronei. Aumentei minha carga de trabalho, passei a pegar plantões noturnos, pagavam 40% a mais. Trabalhei feriados, fins de semana, madrugadas. Houve meses em que eu dormia apenas 4 horas por noite, mas continuei pagando a casa, prestação em dia, sempre. Em 2014, dei a última prestação, 15 anos de financiamento, pagos integralmente,
A casa era minha, completamente minha. Fui ao cartório buscar a escritura definitiva, quitada, sem ônus, minha. Voltei para casa segurando aquele papel como se fosse um tesouro. E era o tesouro de 25 anos de trabalho, de sacrifício, de amor. Sentei debaixo da jabuticabeira e chorei. Chorei lembrando de Paulo. A gente conseguiu, amor. A casa é nossa, quitada. Marcelo, nessa época, já estava bem estabelecido. Ganhava 15.000 reais por mês. Tinha comprado um apartamento pequeno no Tatuapé. Estava feliz. Ele vinha me visitar toda semana. Domingo, religiosamente. Trazia compras do mercado. Consertava o que quebrava. Sentávamos no quintal, debaixo da jabuticabeira, e conversávamos por horas. Mãe, você devia vender essa casa e comprar um apartamento menor, mais fácil de manter. Jamais. Essa casa tem a alma do seu pai. Tem minha história. Tem a sua história. Então, pelo menos me deixa ajudar mais. Com dinheiro, reformas. Não precisa, filho. Me ajuda só continuando sendo quem você é. Honesto, trabalhador. Bom. Ele sorria. Aquele sorriso que herdou do pai. Era feliz. Meu filho era feliz. Até 2019. Até o dia em que ele trouxe Juliana para conhecer. Foi um domingo de outubro, 2019. Dia quente, ensolarado. Eu estava na cozinha preparando lasanha, a comida preferida de Marcelo desde criança. Tinha acordado cedo, feito o molho do zero, montado as camadas com carinho. A campainha tocou às 11 da manhã. Abri a porta. Marcelo estava ali, sorrindo. E ao lado dele, uma mulher. Loira, alta, muito bonita. Usava um vestido branco, justo, que marcava cada curva do corpo. Sandálias de salto. Unhas perfeitas, cabelo escovado profissionalmente, maquiagem impecável. Ela não parecia alguém que vinha almoçar na casa da sogra, parecia alguém que estava indo para uma festa chique. Mãe, essa é a Juliana, estamos namorando há 3 meses. 3 meses. E ele não tinha me contado. Marcelo, que me contava tudo desde criança, que me ligava para falar sobre uma promoção no trabalho, sobre um filme que assistiu, sobre qualquer coisa. Estava namorando há 3 meses e não tinha dito nada. Isso já me alertou, mas forcei um sorriso. Prazer, Juliana. Entra, fica à vontade. Ela estendeu a mão. Mão macia, unhas vermelhas com aquele acabamento em gel que custa 150 em salão. A pele era clara, sem calosidades. Mãos que nunca lavaram louça, nunca esfregaram chão, nunca trabalharam pesado. Prazer, dona Marta. O Marcelo fala muito da senhora. O sorriso era ensaiado, perfeito demais. Sabe aquele sorriso de atriz de novela? Era exatamente aquele. Mostrava todos os dentes, brancos, alinhados, certamente clareados profissionalmente. Os olhos, porém, eram frios, azuis, bonitos, mas sem calor genuíno. Havia algo ali que me incomodou desde o primeiro segundo. Entraram. Juliana olhou ao redor com uma expressão que só posso descrever como avaliadora, como alguém que está estimando o valor de cada objeto. O olhar dela passou pela televisão, que tinha 15 anos, mas funcionava perfeitamente. Pelo sofá, que Paulo e eu compramos em 2005, pelas cortinas, que eu mesma tinha costurado. Percebi um pequeno trejeito nos lábios dela. Como se estivesse achando tudo antiquado, pobre, sem valor. Que casa aconchegante, ela disse. Tom educado demais. O tipo de educação que é, na verdade, condescendência disfarçada. Obrigada. É simples, mas é cheia de histórias. Imagino. Ela sentou no sofá, cruzando as pernas com elegância estudada. Tirou o celular da bolsa. Uma bolsa de marca, eu reconhecia porque via nos anúncios de revista, Louis Vuitton, se não me engano. 8.000 reais, talvez mais. Marcelo sentou ao lado dela. Ele estava diferente. Não conseguia definir exatamente o que, mas havia algo na postura dele, mais tenso, menos solto, como se estivesse performando, representando um papel.
A Ju é influenciadora digital, mãe. Tem 180 mil seguidores no Instagram. Influenciadora digital? Eu não entendia bem o que era isso. Você trabalha com computador? Juliana riu. Um riso que soou falso, forçado. Não exatamente, dona Marta. Eu trabalho com minha imagem. Faço propaganda de produtos, marcas. Roupas, cosméticos, suplementos. As empresas me pagam para divulgar. E isso dá dinheiro? Dá sim. Ela olhou para as unhas, examinando-as. Mês passado tirei 35 mil reais. Esse mês já estou em 28 mil reais e ainda faltam 10 dias. 35 mil reais. Por mês. Quase 10 vezes minha aposentadoria, fazendo propaganda na internet. Nossa, foi tudo que consegui dizer. É um trabalho como qualquer outro, ela disse, com um tom que sugeria exatamente o oposto, que era um trabalho melhor que qualquer outro. Fomos para a cozinha. Servi a lasanha, que tinha ficado perfeita. Camadas generosas de queijo, molho vermelho caseiro, massa no ponto exato. Marcelo comeu 3 pedaços, como sempre. Elogiou, como sempre. Juliana mal tocou no prato, cortou um pedacinho minúsculo, levou à boca, mastigou lentamente, deixou o resto. Não vai comer? Perguntei, tentando não soar ofendida. Ah, dona Marta, desculpa, eu tô de dieta, low carb, sabe? Não posso comer massa. Ela deu um sorrisinho. Preciso manter a forma, é meu trabalho. Se eu engordar 3 quilos, perco patrocinadores. Entendo, mas não entendia. Como alguém recusa comida feita com carinho? Como alguém escolhe dieta sobre uma refeição em família? A Ju é muito dedicada ao trabalho dela, Marcelo disse, quase como se estivesse me explicando, me convencendo. Ela malha todos os dias, come super controlado, é uma disciplina admirável. Admirável. Marcelo, que sempre comeu de tudo, que adorava churrasco, pizza, feijoada, estava achando admirável alguém que recusava lasanha. A conversa durante o almoço foi estranha. Juliana falou muito. Sobre ela mesma. Sobre as viagens que fazia para criar conteúdo. Miami na semana passada. Cancún mês que vem. Dubai no ano que vem. Se conseguir fechar com uma marca de cosméticos árabes. Falou sobre restaurantes caros que frequentava, sobre eventos VIP que era convidada, sobre famosos que conhecia. Falou muito, mas não perguntou nada sobre mim. Nada sobre Marcelo, além do que já sabia. Nada sobre nossa família, nossa história. Era um monólogo. Ela era a protagonista. Nós, plateia. Depois do almoço, fomos para o quintal. Mostrei a jabuticabeira. Estava carregada naquele outubro. Roxa, brilhante. Essa árvore tem quase 100 anos, expliquei. Já estava aqui quando compramos a casa. Que fofo, Juliana disse sem olhar direito para a árvore. Estava mexendo no celular, tirando selfies. Marcelo olhou para a árvore com aquele carinho de sempre. Eu costumava subir nessa árvore quando criança. Sério? Juliana fingiu surpresa. Não consigo imaginar você fazendo isso. Por que não? Por que não conseguia imaginar? Marcelo sempre foi do tipo que subia em árvore, jogava bola descalço, corria no quintal. Ela estava com ele há 3 meses e não conhecia isso dele? Ficaram até às 5 da tarde. Ou melhor, Marcelo ficou. Juliana passou metade do tempo no celular, respondendo mensagens, postando stories, fazendo não sei o quê. Quando foram embora, abracei Marcelo com força. Gostou dela, mãe? Ele sussurrou. Menti. Claro, filho, se você é feliz, eu sou feliz. Ele sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ela é incrível, né? Linda, inteligente, bem-sucedida. É sim. Mas incrível não era a palavra que eu usaria. Perigosa, talvez. Manipuladora, certamente. Mas eu não disse nada. Porque o que uma mãe pode dizer? Filho, sua namorada me dá arrepios? Filho, acho que ela está interessada em você pelo motivo errado? Não. Uma mãe torce, espera estar errada e fica de olhos abertos. E foi o que eu fiz. Nos meses seguintes, as coisas mudaram, rapidamente.
As visitas de Marcelo, que eram semanais, viraram quinzenais, depois mensais. Sempre com a mesma desculpa. A Ju marcou uma viagem. Temos um evento importante. Ela não está se sentindo bem. Preciso ficar com ela. As ligações, que eram diárias, viraram semanais. E quando ele ligava, eram conversas rápidas, apressadas. Oi, mãe, tudo bem? Que bom. Também tô bem. Depois eu ligo com mais calma, tá? A Ju está me chamando aqui. Sempre a Ju, sempre alguma urgência dela. Sempre ela no centro de tudo. Em 2020, a pandemia começou. O mundo parou. As pessoas ficaram em casa, isoladas. Eu, como enfermeira, não tive esse luxo. Continuei trabalhando, na linha de frente, vendo pessoas morrendo todos os dias, vendo famílias destroçadas. Medo constante de me contaminar, de contaminar outros. Foram os meses mais aterrorizantes da minha vida. Mas sabe quantas vezes Marcelo veio me ver pessoalmente durante aqueles meses? Nenhuma. 0. Ele ligava, claro. Mãe, como você está? Está se protegendo? Que bom. Eu não posso ir aí, a Ju está com medo de contaminação. Ela tem asma, sabe? Qualquer coisa pode complicar. Asma. Que conveniente. Nunca tinha mencionado asma antes. E então, em dezembro de 2020, recebi uma mensagem de WhatsApp. Mãe, tenho uma notícia. Casei hoje com a Ju. Foi civil, só com testemunhas por causa da pandemia. Depois a gente faz uma festa maior para comemorar com todo mundo. Te amo. Casei hoje. Passado. Já tinha acontecido, sem me avisar, sem me convidar. Nem para assinar como testemunha. Nada. Meu filho casou e eu descobri por mensagem de texto. Chorei aquela noite. Chorei pela perda. Porque era uma perda, sim. A perda do filho que eu conhecia. Do filho que compartilhava tudo comigo. Do filho que era meu melhor amigo. Ele estava sendo engolido por aquela mulher. E eu não conseguia fazer nada. A festa de comemoração nunca aconteceu. Com essa pandemia prolongando, mãe, a gente decidiu deixar para quando tudo normalizar. E nunca normalizou o suficiente aparentemente. Em 2022, recebi outra notícia, por telefone dessa vez. Evoluímos do WhatsApp para ligação. Que consideração! Mãe, o apartamento onde a gente mora tá com um vazamento sério. Coisa estrutural. Vai precisar de uma reforma grande. Vai demorar uns 6 meses. A gente pode ficar aí em casa, temporariamente? Meu coração disparou. Meu filho de volta, morando comigo? Mesmo que com ela junto, pelo menos eu o veria todos os dias. Claro, filho. Claro que pode. A casa é sua também. Quando vocês vêm? Amanhã, se não se importa. O apartamento já está interditado. Chegaram no dia seguinte, com malas. Muitas malas. E caixas. Muitas caixas. Juliana entrou na casa como se fosse dela. Não pediu, não sugeriu. Simplesmente começou a organizar as coisas ao seu jeito. Marcelo, vamos ficar no seu quarto antigo. E esse escritório aqui? Ela olhou para o cômodo pequeno onde eu guardava livros e tinha uma escrivaninha. Dá para ser meu closet? Mãe, você se importa? Marcelo perguntou, meio sem graça. O que eu podia dizer? Sim, me importo. Tirem as coisas daqui? Não. Então sorri e disse. Claro que não, filho. Fiquem à vontade. Em 2 dias, minha casa não era mais minha casa. O escritório virou closet, cheio de roupas caras, sapatos caros, bolsas caras. Juliana tinha mais roupa do que uma loja de departamento. O quarto de Marcelo, que eu mantinha exatamente como ele deixou quando saiu de casa, foi completamente reformulado. Ela trouxe um jogo de cama novo. Esse aqui estava com cheiro de mofo, Marta. Cortinas novas, essas estão desbotadas. Até trocou o colchão. Minha coluna não aguenta colchão velho. E começou a me tratar como empregada na minha própria casa. Marta, pode fazer um cafezinho para mim? Cappuccino se tiver. Se não tiver, Nescafé mesmo serve. Nunca, por favor. Nunca, Dona Marta, ou
Você pode, por gentileza. Sempre Marta seco e ordens diretas. Marta, a comida hoje estava sem sal. Você pode caprichar mais no tempero amanhã? Marta, esse cheiro de velho na casa está insuportável. Você não pode abrir as janelas ou usar mais desinfetante? Cheiro de velho. Minha casa, onde eu morei por 24 anos, cheirava a velho para ela. E Marcelo? Ele não via, ou não queria ver. Toda vez que eu tentava comentar algo, ele desconversava. Mãe, a Ju tem um jeito mais direto mesmo. É da personalidade dela, mas não é por mal. Filho, mas ela me trata como se eu fosse... Mãe, você está sendo sensível demais. Ela está estressada com a reforma do apartamento. Imagina a dor de cabeça que é lidar com pedreiro, marceneiro, essas coisas. A reforma, que nunca parecia terminar. Depois de 3 meses, perguntei: Filho, como está a reforma? Ah, tá indo, mãe. Essas coisas demoram. Mas já tem previsão? Mais uns 2, 3 meses. 2, 3 meses, que viraram 4, 5, 6, 1 ano. Eles moraram comigo por 1 ano inteiro. E a tal reforma não terminava nunca. Até que um dia eu estava procurando um documento meu no escritório, no closet da Juliana, e encontrei uma pasta entre as roupas dela. Abri. Dentro, documentos, escritura de um imóvel, escritura de venda. O apartamento de Marcelo, vendido, em agosto de 2022. Agosto de 2022. Eles vieram morar comigo em julho de 2022, 1 mês antes da venda. Não havia vazamento. Não havia reforma. Havia uma venda. Eles venderam o apartamento e me usaram como moradia provisória sem me contar a verdade. O apartamento foi vendido por R$520 mil. R$520 mil. E eu nunca soube. Marcelo nunca me contou. Fiquei com o documento na mão, tremendo, pensando, processando. Por que ele vendeu? Para onde foi o dinheiro? Por que mentiu para mim? Guardei o documento de volta exatamente onde estava. Não confrontei. Ainda não. Mas comecei a prestar mais atenção, em tudo. Foi a partir daquele momento, depois de descobrir a venda escondida do apartamento, que comecei a realmente observar. E o que vi me destruiu aos poucos, dia após dia. Marcelo estava mudando. E não era uma mudança sutil. Era drástica, assustadora. Primeiro, o peso. Meu filho sempre foi robusto, não gordinho, mas forte, ombros largos, braços musculosos de quem malhava regularmente. Pesava em torno de 92 quilos, bem distribuídos em seu 1,82 de altura. Mas ao longo de 2023, ele começou a definhar. Em janeiro, notei que as camisas dele estavam folgadas. Filho, você emagreceu? Ah, um pouco, mãe. Estou malhando mais, cortando carboidrato. Mas não parecia emagrecimento saudável. Parecia consumição. Como se algo estivesse o comendo por dentro. Em março, ele tinha perdido pelo menos 10 quilos. O rosto estava cavado, as olheiras profundas, as roupas pendendo no corpo. Marcelo, você precisa comer mais. Você está muito magro. Tô bem, mãe. É só fase. Fase. Que fase é essa que deixa um homem de 38 anos parecendo um doente terminal? Em junho, mais 5 quilos perdidos. Ele estava irreconhecível. As bochechas fundas, os olhos grandes demais para o rosto emaciado, as mãos ossudas. Tentei falar com Juliana. Juliana, você não acha que o Marcelo está emagrecendo demais? Ela mal levantou os olhos do celular. Ele está bem, Marta. Homem tem um metabolismo diferente. Ele é mais bonito assim, menos inchado. Inchado. Ela achou que meu filho estava inchado antes. Um homem saudável, atlético, era inchado para ela. Mas não era só o peso. Era o comportamento, a energia. Marcelo sempre foi um homem de energia. Acordava às 6 da manhã, ia para a academia, trabalhava o dia inteiro, voltava e ainda tinha disposição para consertar algo na casa, jogar conversa fora, assistir um filme. Mas em 2023, ele estava sempre cansado.
Arrastava os pés pela casa como um velho. Cochilava no sofá às 8 da noite. Às vezes dormia 14, 15 horas seguidas. Filho, você está dormindo bem? Não muito, mãe. Tenho tido insônia, acordo várias vezes durante a noite. Vai no médico. Vou. Semana que vem tenho consulta de rotina. Mas a consulta nunca acontecia. Sempre um motivo para adiar. E tinha outra coisa. Os tremores. Comecei a notar em abril. Nós estávamos jantando e a mão dele tremeu ao pegar o copo d'água. O copo quase caiu. Desculpa, ele disse constrangido. Estou meio nervoso com um projeto no trabalho. Mas o tremor não era de nervosismo. Era constante. Sempre que ele segurava algo, garfo, caneta, celular, a mão tremia levemente. Marcelo, esse tremor, você precisa investigar. É estresse, mãe. Relaxa. Estresse. Tudo era estresse. E os roxos? Ah, os roxos. Maio. Marcelo estava de camiseta. Levantou o braço para pegar algo no armário alto. Vi manchas roxas na parte interna do braço, grandes, amareladas nas bordas, como hematomas velhos. Filho, o que é isso? Ele abaixou o braço rápido, puxou a manga. Nada, mãe. Bati na quina da mesa no trabalho. 2 semanas depois, mais roxos. No outro braço, nas pernas. Marcelo, você está batendo em tudo? Precisa fazer exame de sangue, pode ser problema de coagulação. Vou fazer, mãe, prometo. Mas não fazia. Juliana sempre tinha uma desculpa para impedir. Ah, Marta, eu marquei uma viagem surpresa para o Marcelo. A gente precisa disso, um tempo juntos. A consulta médica pode esperar. Poderia? Hematomas espontâneos, perda de peso extrema, tremores, fadiga crônica. Poderia esperar? Mas eu não era médica dele. Era só a mãe preocupada, a sogra chata, a velha paranoica. Em julho aconteceu algo que me apavorou de verdade. Era domingo de manhã. Eu estava na cozinha preparando café. Ouvi um barulho surdo vindo do banheiro. Um baque. Corri. A porta do banheiro estava entreaberta. Empurrei. Marcelo estava caído no chão, desmaiado. Marcelo! Gritei, ajoelhando ao lado dele. Verifiquei o pulso. Estava fraco, mas presente. Respiração superficial. Juliana! Juliana! Liga para o SAMU! Ela apareceu na porta de camisola, sem pressa, sem desespero. O que aconteceu? Ele desmaiou. Liga 192. Agora! Ela pegou o celular com uma calma absurda. Discou. Pediu ambulância. Marcelo acordou antes da ambulância chegar. Confuso, desorientado. O que aconteceu? Você desmaiou, filho. A ambulância já vem. Não precisa. Eu só levantei rápido demais. Pressão baixa. Juliana chegou perto. É isso mesmo, dona Marta. Ele tem pressão baixa. Sempre teve. Às vezes dá esses sustos. Mentira. Marcelo nunca teve pressão baixa. Sempre foi 12,8, perfeitamente normal. Mas quando a ambulância chegou, ele recusou ir ao hospital. Estou bem, foi só um mal-estar. Não precisa. Os paramédicos mediram pressão, glicemia, tudo normal. Não podiam forçá-lo a ir. Foram embora. Juliana também. Voltou para o quarto. Vou dormir mais um pouco. Esse susto me cansou. Fiquei sozinha com Marcelo na sala. Filho, me diz a verdade. Você está doente? Não, mãe, juro. É só cansaço. Trabalho pesado, estresse. Marcelo, você está me assustando. Você não está bem. Eu sei que você não está bem. Ele olhou para mim. E por um segundo, por um único segundo, vi algo nos olhos dele. Medo genuíno. Mas então ele desviou o olhar. Eu tô bem, mãe. Para de se preocupar. E saiu. Voltou para o quarto. Fechou a porta. Fiquei ali, sozinha, com o coração acelerado e uma certeza crescente. Meu filho estava em perigo. Mas perigo do quê? De quem? Comecei a prestar atenção em outra coisa. O controle que Juliana exercia sobre ele. O celular de Marcelo, por exemplo. Ele nunca mais tinha o celular. Era sempre Juliana quem estava com ele.
É que ele sempre esquece de responder às mensagens, ela explicou uma vez, sorrindo. Então eu gerencio os contatos dele, respondo por ele. É mais eficiente assim. Gerenciar contatos do marido. Responder por ele, isso é normal? E as finanças? Marcelo ganhava bem, 18.000 reais por mês na época, mas ele nunca tinha dinheiro. Descobri isso num dia em que fomos ao mercado juntos, rara ocasião em que Juliana não estava junto. No caixa, o cartão dele foi recusado. 1, 2, 3 vezes. Que estranho, ele disse constrangido. Deve estar com problema. Paguei as compras. 287. No carro perguntei, filho, está faltando dinheiro? Não, mãe, é que a Ju está organizando uns investimentos pra gente. Ela entende dessas coisas mais do que eu. Transferi a maior parte do salário para uma conta de investimentos que ela gerencia. E você não tem acesso? Tenho, claro. Só não mexi ainda. Mas está tudo sob controle. Sob controle dela, pensei. E então, em junho de 2023, aconteceu algo que mudou tudo. Marcelo chegou na minha casa às 11 da noite, sozinho. Juliana tinha viajado para um evento em Florianópolis. Ele tinha ficado. Bateu na porta. Quando abri, ele estava com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Filho, o que aconteceu? Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Entramos. Sentamos no quintal, debaixo da jabuticabeira. A lua estava cheia, iluminava tudo com aquela luz prateada. Pode pedir o que for, filho. Ele respirou fundo, várias vezes, como se estivesse juntando coragem. Você conseguiria me emprestar 35.000 reais? Fiquei muda. 35.000 reais. Um valor imenso. Marcelo, o que aconteceu? Você está em dívida? Eu fiz uma besteira. Uma grande besteira, mãe. Ele começou a chorar. Não lágrimas discretas. Era choro convulsivo, desesperado. Tenho uma dívida que eu preciso pagar urgente. Se eu não pagar até o fim do mês, vão processar a construtora, vão me demitir, vão ferrar minha vida. Mas que dívida é essa? Com quem? Eu não posso explicar agora. Por favor, mãe, não me pergunta. Só me empresta. Eu devolvo, prometo. Em 3 meses eu devolvo tudo. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Marcelo, você está me assustando. Você está envolvido com coisa errada? Não. Não, mãe. Nada de crime. Só uma dívida. Uma dívida que não devia ter feito. Por favor. Olhei nos olhos dele. Vi desespero, terror, sinceridade. Eu empresto. Claro que eu empresto. Ele me abraçou forte, tão forte que dói. Obrigado, mãe. Obrigado. No dia seguinte, fui ao banco. Tinha 42.000 reais na poupança. Economias de anos. Meu fundo de emergência. Tirei 35.000 reais. Transferi para a conta dele. Ele recebeu, agradeceu, prometeu devolver. Nunca devolveu. E eu nunca cobrei. Porque 3 semanas depois, aconteceu algo que me deixou certa. Meu filho estava em perigo de morte. Era madrugada. 3 horas. Eu estava dormindo quando ouvi batidas na janela do meu quarto. Leves, discretas, mas insistentes. Acordei assustada. Levantei, puxei a cortina. Marcelo, do lado de fora, sozinho, abri a janela. Filho, o que você está fazendo aqui a essa hora? Deixa eu entrar pela janela, mãe. Não quero que ela saiba que estou aqui. Ela, Juliana. Ajudei ele a entrar. Ele estava agitado, com cheiro de bebida, roupas amarrotadas. Marcelo, você bebeu? Bebi, precisava de coragem. Coragem para quê? Ele me segurou pelos ombros, olhou fundo nos meus olhos. Mãe, eu cometi um erro terrível, mas eu vou consertar tudo, eu juro. Que erro? Me conta. Não posso agora. Mas em breve eu te conto tudo. Vou resolver, vou juntar provas, vou acabar com isso. Provas de quê? Filho, pelo amor de Deus, me explica. Ele apenas me abraçou, forte, desesperado. Eu te amo, mãe. Sempre te amei.
Sempre vou te amar. Me perdoa por ter sido fraco. Me perdoa por não ter te ouvido. Não ter me ouvido sobre o quê? Sobre ela. Ele sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Você sempre soube. Você sempre soube que ela era perigosa. E eu não ouvi. Fui burro. E Marcelo, você está me assustando. Vamos chamar a polícia, vamos? Não! Ele elevou a voz, depois baixou. Não, não chama a polícia ainda. Eu preciso resolver isso do meu jeito. Preciso juntar tudo primeiro. Se eu denunciar agora, ela vai se livrar. Ela é esperta, muito esperta. Denunciar o quê? O que ela fez? Ele não respondeu. Apenas me abraçou mais uma vez e sussurrou no meu ouvido. Não confie nela, pra nada. Se algo acontecer comigo, não confie nela. Promete? Filho. Promete? Prometo. Ele saiu pela janela, como tinha vindo. Desapareceu na escuridão. Aquela foi a última conversa real que tivemos. A última vez que vi meu filho lúcido, consciente, tentando me proteger. 10 dias depois, ele estava morto. 27 de fevereiro de 2024. Terça-feira, 2 da tarde. Meu telefone tocou. Era Juliana. Marta, é o Marcelo. Ele desmaiou. A ambulância está vindo. Não esperei nem ela terminar. Peguei a bolsa, saí correndo. Hospital São Lucas. O mesmo onde trabalhei durante 30 anos. Cheguei em 15 minutos. Juliana estava na recepção, mexendo no celular. Quando me viu, levantou. O rosto estava seco. Nenhuma lágrima. Ele deu uma parada cardíaca em casa. Eu tentei fazer massagem, chamei a ambulância imediatamente, mas... Ele não resistiu, Marta. Morreu na ambulância. O mundo girou. Literalmente girou. Senti minhas pernas fraquejarem. Uma enfermeira me amparou. Me levaram para uma sala reservada. Infarto fulminante. Era o que dizia o laudo preliminar. Infarto agudo do miocárdio. Fatal. Mas Marcelo tinha 38 anos, era saudável. Corria, não fumava, não bebia excessivamente. Sim, tinha emagrecido, mas infarto? Acontece, disse o médico plantonista Dr. Camargo, alguém que eu conhecia dos velhos tempos. Especialmente com o estresse da vida moderna. Infelizmente, infartos em jovens estão cada vez mais comuns. Eu queria pedir uma necropsia. Queria investigar, mas Juliana foi mais rápida. Já assinei a autorização para o sepultamento. Não quero prolongar o sofrimento. Marcelo merece descansar em paz. Ela tinha esse direito. Como esposa, ela tinha o direito de decidir. O velório foi 2 dias depois, e foi lá, como eu já contei, que ela me deu o ultimato. 30 dias para sair da minha própria casa. No funeral, enquanto todos choravam e ela recebia os pêsames com aquele ar de viúva corajosa, Dr. Neves apareceu, o advogado dela. Um homem magro, de óculos, terno cinza, pasta de couro, ele se aproximou de mim com um envelope. Dona Marta, meus pêsames. Sei que não é o momento, mas preciso entregar isso à senhora. Dentro do envelope, uma procuração, datada de 15 de janeiro de 2024, assinada supostamente por Marcelo. O documento dizia que Juliana tinha autorização para habitar e administrar o imóvel residencial localizado na Rua das Camélias, 487, Vila Esperança, a minha casa, em caso de ausência ou morte de Marcelo. Isso é impossível, falei, a voz tremendo. Marcelo nunca me disse nada sobre isso. Ele provavelmente não queria preocupá-la, disse Dr. Neves com uma falsa compaixão. Era apenas uma precaução. Mas agora, com o falecimento dele, o documento entra em vigor. A senhora tem 30 dias para desocupar o imóvel. É um prazo razoável. Razoável. Ele usou a palavra razoável. Saí do cemitério sem falar com ninguém. Voltei para casa dirigindo no piloto automático. Entrei, fechei a porta e finalmente desmoronei. Chorei durante horas, pela perda do meu filho, pela injustiça, pela humilhação. Mas no meio das lágrimas, uma memória surgiu, nítida,
cristalina. 3 dias antes da morte de Marcelo, eu tinha ido visitá-lo. Juliana estava fora, em mais uma viagem de trabalho. Marcelo estava em casa, sozinho. Ele parecia doente, febril. Insisti para ele ir ao médico. Ele recusou. Tô só cansado, mãe. Vou descansar. Enquanto ele dormia no sofá, levei o casaco dele, um blazer azul marinho que estava jogado na cadeira, para pendurar no armário. Quando peguei o casaco, senti algo no forro, um rasgo, e dentro do rasgo, algo duro. Tirei. Era um pendrive. Um pequeno pendrive preto, genérico, sem marca. Fiquei com ele na mão, sem saber o que fazer. Seria invasão de privacidade abrir? Mas aquela conversa às 3 da manhã ainda ecoava na minha cabeça. Não confie nela. Se algo acontecer comigo, não confie. Coloquei o pendrive no bolso da minha calça e esqueci momentaneamente. Mas agora, sentada na sala vazia, na noite do funeral, lembrei dele. Fui até meu quarto, procurei a calça que tinha usado naquele dia. E lá estava, o pendrive. Liguei meu notebook antigo, conectei o pendrive. O que vi me destruiu. E, ao mesmo tempo, me deu forças para o que estava por vir. Eram 47 arquivos, vídeos, áudios e documentos. Comecei pelos vídeos. O primeiro tinha data de 18 meses atrás, setembro de 2022. A câmera estava escondida, filmando obliquamente. Parecia ser uma câmera de segurança ou celular discretamente posicionado. O cenário: meu quarto de hóspedes, que tinha virado o closet de Juliana. E lá estava ela, com um homem. Não era Marcelo. O homem era jovem, musculoso, moreno. Estava sem camisa. Juliana usava apenas lingerie. Os dois estavam se beijando, rindo. As mãos dele percorriam o corpo dela sem pressa. Quanto tempo mais vamos ter que fingir? A voz dele. Jovem, impaciente. Não muito, Rodrigo. Só mais um pouco. Quando eu tiver acesso total às contas dele, a gente acaba com essa farsa. E a velha? Ela mora aqui. Fica vigiando tudo. Juliana riu. Um riso frio, calculado. A velha é cega. Só enxerga o filhinho perfeito. Nem imagina que o filhinho está sendo dopado com ansiolíticos todos os dias. O idiota não percebe que a vitamina C que tomo todo dia na frente dele, na verdade, é clonazepam triturado. Meu estômago revirou. Clonazepam, um ansiolítico potente. Ela estava dopando meu filho. E funciona? Rodrigo perguntou. Perfeitamente. Ele fica lerdo, confuso, dorme mal, está sempre cansado. Não consegue pensar direito. Assinou tudo o que coloquei na frente dele nos últimos meses. Transferências, procurações, autorizações. Tá tudo indo conforme o plano. Senti bile subir na minha garganta. Pausei o vídeo. Respirei fundo. Continuei. Havia mais vídeos. Muitos mais. Sempre os dois. Sempre no meu quarto de hóspedes, na minha casa, enquanto meu filho estava trabalhando ou dopado. Abri os áudios. Conversas entre Juliana e Rodrigo. Planejamentos. Já consegui movimentar 280 mil da conta conjunta. Onde está o dinheiro? Conta offshore no nome da minha mãe. Ele não consegue rastrear. E a casa da velha? Também vai ser minha. Já providenciei a procuração falsa. O idiota assinou, achando que era a renovação do plano de saúde. Falsa? Pode dar problema isso. Relaxa. Tenho um amigo no cartório. A firma foi reconhecida. Vai parecer legítima. E depois que ele morrer, quem vai questionar? Depois que ele morrer. Ela disse isso, friamente, casualmente. Como se estivesse planejando trocar de carro. Continuei ouvindo. Havia um áudio particularmente devastador, datado de 3 semanas antes da morte de Marcelo. Ele está começando a desconfiar. Voz de Juliana tensa. Como assim? Está recusando os comprimidos. Diz que se sente estranho. Até foi num médico escondido. Pediu exames. Merda. E agora? Tenho que acelerar o processo. Acelerar como? Uma pausa. Longa. Terrível. Tenho digital guardado. Digital? O remédio de coração?
Sim, peguei do armário da velha. Ela tem porque trabalhou em hospital, sempre guardava medicamento. Se eu colocar no café dele todas as manhãs em pequenas doses durante uns 2 meses, isso não é perigoso? É, vai causar arritmia, eventualmente parada cardíaca, mas vai parecer natural. Infarto, estresse, ninguém vai desconfiar. Desconectei os fones de ouvido. Não consegui ouvir mais. Ela matou meu filho, premeditadamente, friamente, durante meses. Os documentos do pendrive confirmavam tudo. Extratos bancários mostrando as transferências. 420 mil reais desviados das contas de Marcelo. A procuração falsa. E mais, prints de conversas dela com outras pessoas, articulando esquemas, mentiras. Havia também um vídeo final, mais recente. 1 semana antes da morte de Marcelo. Era ele. Meu filho. Filmando a si mesmo, provavelmente com o celular. O rosto estava abatido, olheiras profundas, mãos tremendo. Mãe, ele começou, a voz fraca. Se você está vendo isso, é porque eu morri. E não foi acidente. Foi ela, a Juliana. Eu descobri tudo. Os vídeos com o amante, o dinheiro desviado, os remédios. Eu descobri e confrontei ela. Ela negou, chorou, disse que ia mudar. Mas eu sei que é mentira. Eu sei que agora ela vai tentar me matar de verdade. E eu não sei o que fazer. Eu deveria ter te ouvido. Você sempre soube que ela era má. Sempre. E eu fui burro, apaixonado e burro. Ele passou a mão pelo rosto, enxugando lágrimas. Juntei todas as provas que consegui. Estão nesse pendrive. Escondi no meu casaco. Mãe, por favor, use isso. Não deixa ela sair impune. Não deixa ela ficar com sua casa, com seu dinheiro, com nada. Ela é uma assassina, e eu fui fraco demais para detê-la. O vídeo cortou. Fiquei sentada no escuro por horas, apenas segurando o pendrive. Aquele pequeno objeto continha a prova de um assassinato. E também continha a chave da minha vingança. Entenda uma coisa. Eu poderia ter ido direto na polícia naquela mesma noite. Poderia ter entregado o pendrive, as provas, tudo. Mas não fui, porque eu conhecia Juliana. Ela era rica, tinha advogados, tinha contatos. Se eu batesse na porta da delegacia, uma enfermeira aposentada de 68 anos com uma história de nora envenenadora, no máximo iam me ouvir educadamente e arquivar o caso. Mágoa de sogra, diriam. Luto não processado. Teorias conspiratórias. Não. Eu precisava ser mais esperta, mais estratégica. Então, na manhã seguinte ao funeral, fiz cópias. 3 pendrives idênticos. Um escondi dentro do relicário de prata junto com a foto de Paulo. Outro enterrei no quintal, embaixo da jabuticabeira, dentro de um pote de vidro vedado. O terceiro deixei com Célia, minha amiga de 40 anos, ex-colega do hospital. Célia, guarda isso para mim. Não mexe, não abre. Se algo acontecer comigo, você leva na polícia. Promete? Ela prometeu, sem fazer perguntas. A amizade verdadeira é assim. Depois procurei uma advogada. Não qualquer advogada. Uma especialista em direito sucessório e crimes patrimoniais. Doutora Helena Furtado. Tinha fama de ser implacável. No escritório dela contei tudo. Mostrei as provas. Ela assistiu aos vídeos em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com uma expressão que misturava raiva e admiração. Dona Marta, isso aqui é prova de homicídio doloso qualificado, estelionato, falsificação de documento e associação criminosa. Essa mulher vai presa. E por muito tempo. Mas vai ser fácil? Perguntei. Não, ela vai lutar. Vai contratar os melhores advogados. Vai alegar falsificação das provas. Vai tentar te desacreditar. Mas nós temos algo que ela não tem. O quê? A verdade. E provas técnicas irrefutáveis. Vamos precisar de perícia grafotécnica para provar que a procuração é falsa. Exumação do corpo para confirmar intoxicação. Investigação bancária. Vai demorar, mas vamos conseguir. Quanto tempo? Alguns meses, talvez 1 ano até o julgamento final.
E enquanto isso, ela fica com minha casa? Doutora Helena sorriu. Um sorriso afiado. Não necessariamente. Vamos solicitar medida protetiva urgente. Com essas provas, consigo um mandado de busca e apreensão na casa. E se tudo correr como espero, prisão preventiva dela em 72 horas. 72 horas. 3 dias. Quanto você cobra? Perguntei. Meus honorários são de 15 mil reais adiantados, mais 400 horas por hora de trabalho. Esse caso vai dar trabalho. Estimo uns 45 mil reais no total. 45 mil reais. Quase toda a minha reserva de aposentadoria. Eu pago. Assinamos o contrato naquele mesmo dia. Voltei para casa. Juliana estava lá, claro. Já tinha se mudado oficialmente. Trouxera caixas, móveis, roupas. Estava reorganizando a sala ao seu gosto. Ah, você voltou, ela disse sem me olhar. Pensei que já tivesse ido procurar seu asilo. Sorri. Aquele mesmo sorriso discreto do funeral. Ainda estou organizando as coisas. Leva tempo. Tem até o dia 30. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Durante os próximos dias, fingi ser a idosa fragilizada que ela esperava. Arrumava coisas lentamente, empacotava objetos sem valor. Às vezes, sentava no sofá e ficava olhando para o nada, como se estivesse perdida. Juliana adorava. Adorava me ver destruída. Quer que eu peça para minha secretária pesquisar asilos para você? Ela ofereceu uma vez, com falsa bondade. Obrigada, querida. Você é muito gentil. Ela chegou a trazer Rodrigo oficialmente para dentro de casa, no 5º dia após o funeral. Marta, esse é o Rodrigo. Ele é um amigo que está me ajudando nesse momento difícil. Oi, dona Marta, ele disse com aquele sorriso de quem se acha esperto. Olá, Rodrigo, respondi docemente. É muito bom ter amigos nos momentos difíceis, não é? E continuei preparando o café, como se nada. À noite, deitada, ouvia os dois no quarto de Marcelo, rindo, transando, celebrando a morte do meu filho. Mas eu não chorava mais, porque eu sabia que a cada dia que passava, o cerco estava se fechando. Doutora Helena estava trabalhando. Havia protocolado queixa-crime formal no Ministério Público, solicitado exumação do corpo de Marcelo. Enviado as provas digitais para a perícia técnica. Pedido investigação financeira das contas de Juliana e Rodrigo. E no dia 28, 2 dias antes do prazo final, recebi a ligação. Dona Marta, conseguimos. O juiz autorizou a exumação, o mandado de busca e a prisão preventiva de ambos. A polícia vai executar amanhã, às 6 horas. Amanhã. E eu posso ficar lá quando isso acontecer? Pode. Mas de longe, não se exponha, apenas observe a justiça sendo feita. Desliguei o telefone. Olhei pela janela. Juliana e Rodrigo estavam na piscina inflável que ela tinha comprado e colocado no meu quintal, bebendo champanhe, rindo alto. Fui até meu quarto. Arrumei uma pequena mala, roupas básicas, o relicário de prata, uma foto de Marcelo criança. Na manhã do dia 29, acordei às 5. Tomei café calmamente. Às 6 menos 10, peguei a mala e saí pela porta da frente. Juliana estava dormindo. Nem percebeu. Fui para a casa de Célia. Tomamos café juntas. E esperamos. 6h47 da manhã. Eu estava na casa de Célia, que ficava a 3 quadras da minha. Ela tinha uma janela no andar de cima que dava uma visão parcial da minha rua. 3 viaturas da polícia. Uma do Ministério Público. 2 vans da perícia criminal. Meu coração estava acelerado, mas mantive o rosto impassível. Os policiais cercaram a casa. Bateram na porta. 1 vez, 2, 3. Pela janela, consegui ver quando Juliana abriu. Ela estava de roupão, cabelo desarrumado. Rodrigo apareceu atrás dela, apenas de shorts. O delegado, Dr. Pereira, eu descobriria depois, mostrou o mandado. Juliana tentou fechar a porta. Não conseguiu. 2 policiais seguraram. E então começou o show.
Juliana gritou, chorou, esperneou. Vocês estão loucos. Eu não fiz nada. Isso é perseguição. É aquela velha, é a sogra doida que inventou isso tudo porque tem ciúmes de mim. Rodrigo tentou correr. Pelos fundos. Pulou o muro do quintal. Havia policiais esperando do outro lado. Derrubaram ele no chão. Algemaram. A busca durou 3 horas. Reviram a casa inteira. Apreenderam computadores, celulares, documentos, medicamentos. E encontraram coisas que nem eu sabia que existiam. Dentro do closet de Juliana, 180 mil reais em espécie. Dinheiro vivo escondido em caixas de sapato. No quarto, um frasco de digoxina. O tal remédio cardíaco que ela usou para matar meu filho. No carro de Rodrigo, mais documentos. Contratos falsos. Um pendrive com conversas comprometedoras. Às 9h15, Juliana e Rodrigo foram levados, algemados, para a viatura. Ela gritava feito possessa. Eu sou inocente, é mentira. Aquela velha maldita armou tudo isso. Ela quer minha herança. Sua herança. Minha casa. Meu filho. Ela ainda tinha a audácia de falar em herança. Os vizinhos estavam todos na rua, assistindo, comentando, tirando fotos. Dona Lourdes, a vizinha fofoqueira do lado, estava com os olhos arregalados. Eu sabia que tinha algo errado naquela mulher. Eu sempre soube, sempre falei. Mentira. Dona Lourdes adorava Juliana. Vivia elogiando as roupas dela, os carros, o estilo de vida. Mas agora todo mundo sempre soube. Quando as viaturas saíram, uma última viatura chegou. De dentro saiu doutora Helena. Ela olhou em volta, localizou a casa de Célia, acenou discretamente. Desci, atravessei a rua. Dona Marta, ela disse, apertando minha mão. A casa é sua novamente. E agora, vamos para a próxima fase. Provar definitivamente que ela matou seu filho. A exumação aconteceu 1 semana depois. Eu não quis estar presente. Não suportaria ver o caixão do meu filho sendo desenterrado. Mas doutora Helena me manteve informada de tudo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, submetido à autópsia completa e análise toxicológica avançada. Os resultados levaram 15 dias. Quando saíram, doutora Helena me ligou. Dona Marta, preciso que você se sente. Sentei. O laudo confirma. Intoxicação crônica por digitálicos. Seu filho foi envenenado durante pelo menos 8 meses. A concentração no tecido cardíaco é 10 vezes maior que o nível terapêutico. Não há dúvidas. Foi homicídio. Homicídio. Meu filho foi assassinado. Eu sabia disso, claro. As provas do pendrive já indicavam. Mas ouvir o laudo oficial, científico, irrefutável, foi como receber a notícia da morte dele pela 2ª vez. A perícia também confirmou que a procuração era falsa. A assinatura foi forjada, e os peritos encontraram algo mais. Pagamentos de 8 mil reais para um funcionário do cartório onde o documento foi reconhecido. Ele confessou. Disse que Juliana o pagou para reconhecer a firma falsificada sem conferir. 8 mil reais. O preço de uma assinatura falsa. E o Rodrigo? Está colaborando. Fez delação premiada, contou tudo, confirmou o caso extraconjugal, os desvios de dinheiro, o envenenamento. Disse que ela planejava fazer o mesmo com você depois. Comigo? Sim. O plano era conseguir a casa, fazer você assinar uma doação em favor dela sob pressão psicológica e depois eliminá-la também. Provavelmente simulando uma queda, um acidente doméstico. Você era o último obstáculo entre ela e um patrimônio completo. Senti calafrios. Mas não vai acontecer, doutora Helena garantiu. Ela está presa preventivamente, sem direito à fiança. Rodrigo também, embora ele possa ter redução de pena pela delação. O caso explodiu na mídia. Jornais, televisão, internet, todo mundo falando. Nora assassina marido para herdar casa da sogra. Influenciadora digital é presa por homicídio e estelionato.
idosa de 68 anos, descobre crime e entrega nora assassina. Virei uma espécie de heroína local. Pessoas que eu nem conhecia me paravam na rua para dizer parabéns. Você é uma guerreira. Você fez justiça. Mas eu não me sentia heroína. Me sentia uma mãe que perdeu o filho. A investigação revelou mais detalhes sórdidos. Juliana tinha um histórico. 2 ex-namorados anteriores vieram à tona. Ambos foram vítimas de golpes financeiros. Um perdeu R$90 mil, o outro R$150 mil. Nenhum processou porque ela desaparecia antes. Marcelo foi diferente. Ele tinha patrimônio maior, casa, carro, investimentos. Ela viu uma oportunidade e ficou. E para ficar, eliminou ele. O julgamento foi marcado para 8 meses depois. Júri popular. Durante esse tempo, voltei para minha casa. Mas entrar nela foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Tudo estava diferente. Juliana tinha mudado móveis, pintado paredes, removido objetos. O quarto de Marcelo, que ela usou para trair meu filho, estava irreconhecível. Passei semanas limpando, não apenas fisicamente, emocionalmente, tentando arrancar dela cada pedaço da memória daquela mulher. Encontrei coisas de Marcelo que ela tinha jogado fora. Fotos, livros, diplomas. Resgatei tudo e encontrei uma última carta. Estava escondida atrás do criado mudo do quarto dele. Um envelope amarelo, amassado. Dentro, uma carta manuscrita. A letra de Marcelo, trêmula, apressada. Mãe, se você está lendo isso é porque eu morri. E não foi acidente. A Juliana está me matando. Eu sei disso há 2 semanas. Descobri o digital no meu café. Confrontei ela. Ela negou, mas eu vi nos olhos dela. Ela está me envenenando. Eu deveria ir na polícia. Deveria te contar. Mas eu sou covarde, mãe. Tenho medo. Medo dela, medo do escândalo, medo de admitir que fui um idiota completo. Eu só queria te dizer, me perdoa. Perdoa por ter sido fraco, por ter te afastado, por ter acreditado nela em vez de em você. Você sempre soube que ela era má. Sempre. Você me avisou. E eu não ouvi. Te amo mais que tudo nessa vida. Você foi a melhor mãe que alguém poderia ter. Eu só não fui o filho que você merecia. As provas estão no casaco azul. Use elas. Não deixa ela vencer. Seu filho, Marcelo. Chorei, segurando aquela carta durante horas, dias. Meu filho sabia que estava morrendo, e não conseguiu pedir ajuda. Mas ele deixou as provas, para mim, para que eu fizesse justiça. E eu fiz. O julgamento aconteceu em outubro de 2024, 8 meses após a morte de Marcelo. O fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, familiares de vítimas de outros crimes similares. Todo mundo queria ver a nora assassina sendo julgada. Eu estava na primeira fileira, ao lado de doutora Melena. Juliana entrou algemada, escoltada. Estava diferente. Cabelo sem tintura, sem maquiagem, roupa de presidiária. Parecia 10 anos mais velha. Quando nossos olhos se cruzaram, ela me fuzilou com o olhar. Um olhar de ódio puro. Eu apenas desviei. Ela não merecia nem meu ódio, apenas meu desprezo. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou todas as provas, os vídeos, os áudios, os laudos periciais, o testemunho de Rodrigo, os depoimentos de ex-namorados. Foi devastador. Impossível negar. A defesa de Juliana tentou desacreditar as provas. Alegaram que os vídeos eram montagens, que o pendrive foi plantado, que Rodrigo estava mentindo para reduzir a pena. Mas a perícia foi clara. Os vídeos eram autênticos. As conversas eram reais. O envenenamento foi comprovado cientificamente. No 3º dia, foi minha vez de depor. Sentei na cadeira de testemunha, as mãos tremendo. A promotora, doutora Sônia Marques, me perguntou suavemente: Dona Marta, a senhora suspeitou, em algum momento, que seu filho estava sendo envenenado? Respirei fundo. Não, eu sabia que algo estava errado. Ele emagreceu, ficou fraco, mudou.
mas eu achei que era estresse, depressão. Nunca imaginei que a mulher que ele amava estava matando ele todos os dias, devagar, metodicamente. E quando a senhora descobriu a verdade? Quando encontrei o pendrive e vi os vídeos, ouvi as conversas, foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Por que a senhora não foi imediatamente à polícia? Olhei para Juliana. Ela estava com os braços cruzados, expressão de tédio. Porque eu precisava ter certeza. Precisava reunir provas suficientes para que ela não escapasse. Ela é rica, tem advogados, tem contatos. Se eu fosse sem preparo, iam me chamar de sogra ressentida, de velha confusa. Então eu procurei ajuda profissional e fiz as coisas do jeito certo. A promotora sorriu. Obrigada, dona Marta. Sem mais perguntas. A advogada de Juliana tentou me desestabilizar no contra-interrogatório. A senhora não acha conveniente que esse pendrive apareceu exatamente quando a senhora estava prestes a perder a casa? Não apareceu, estava escondido. Meu filho deixou para mim, porque ele sabia o que ela era. Mas a senhora não tem como provar isso. Tenho. A carta que ele deixou. A perícia grafotécnica confirmou. É a letra dele. E as impressões digitais no pendrive são dele, não minhas. Ela tentou mais algumas perguntas, mas eu não vacilei. Quando desci da cadeira de testemunha, senti algo que não sentia há meses. Força. No último dia, Juliana foi convidada a falar. Ela levantou, encarou o júri. Eu sou inocente. Tudo isso é uma armação. Aquela velha, ela apontou para mim, sempre teve ciúmes de mim. Sempre quis destruir meu casamento. E agora que Marcelo morreu, naturalmente de infarto, ela está usando isso para me incriminar e ficar com o dinheiro dele. A promotora se levantou. Dinheiro que a senhora desviou, 420 mil reais, dinheiro que está documentado, rastreado, comprovado. Juliana gaguejou. Eram investimentos. Investimentos em contas offshore no nome da sua mãe? Investimentos escondidos do seu marido? Silêncio. O júri se retirou para deliberar. Voltou em 4 horas. O veredicto: culpada. Culpada de homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel. Culpada de estelionato. Culpada de falsificação de documento. Culpada de associação criminosa. A pena: 28 anos de reclusão em regime fechado. Juliana desmoronou. Chorou, gritou, esperneou. Foi levada aos gritos. Rodrigo, pelo acordo de delação, pegou 8 anos. Saí do fórum de cabeça erguida. A justiça foi feita. Voltei para casa naquele dia com um sentimento estranho. Não era felicidade, não era alívio completo. Era encerramento. A casa estava vazia, silenciosa demais. Andei pelos cômodos devagar, o quarto de Marcelo, a sala onde ele brincava quando criança, a jabuticabeira no quintal onde ele subia para colher frutas. Tudo me lembrava dele. E ao mesmo tempo, tudo me lembrava da traição, da morte, do horror. Não consegui mais viver ali da mesma forma. Célia me visitou uma semana depois. Marta, o que você vai fazer agora? Não sei, Célia. Essa casa não é mais um lar, é um túmulo. Então transforma ela. Como? Ela segurou minha mão. Marcelo era generoso. Ele ajudava as pessoas. Faz isso em memória dele. Transforma essa casa em algo que ajude outras mães, outras mulheres. A ideia germinou. Nos meses seguintes, com a ajuda de doutora Helena e de uma ONG local, transformei a casa em um lar de passagem para mulheres vítimas de violência doméstica. Reformei os quartos, adequei a estrutura, contratei uma assistente social e uma psicóloga e abri as portas. Casa Marcelo, abrigo temporário para mulheres em situação de risco. A primeira abrigada foi Vanessa, 29 anos, com 2 filhos pequenos, fugindo de um marido que a espancava. Dona Marta, eu não sei como agradecer. Ela chorou, abraçando as crianças. Não precisa agradecer. Apenas se reconstrua e, quando estiver forte, ajude outra pessoa.
Nos 3 anos seguintes, a Casa Marcelo abrigou 47 mulheres e 12 crianças. Algumas ficavam semanas, outras, meses. Todas saíam mais fortes, com documentos, encaminhamentos para emprego, apoio psicológico. Algumas voltavam apenas para me visitar, me agradecer, me mostrar como estavam bem. Cada uma delas era uma vitória. Uma vida salva. Uma história reescrita. E Marcelo? Marcelo vivia em cada sorriso delas. Fui convidada para dar palestras. Eventos sobre violência doméstica, manipulação financeira em relacionamentos, sinais de relacionamento abusivo. Dona Marta, como a senhora identificou que algo estava errado? Eu nem sempre identifiquei, eu respondia honesta. Muitas vezes ignorei os sinais, porque amor de mãe é cego. Mas quando a ficha cai, você não pode ter medo de agir, mesmo que doa. Mesmo que seja contra alguém que você amava. Juliana tentou me contatar da prisão. Várias vezes. Cartas pedindo perdão, ligações bloqueadas, mensagens através de terceiros. Todas foram devolvidas, ignoradas, recusadas. Porque perdão não significa reconciliação. E justiça não significa que a dor acaba. Eu perdoei? Talvez. Perdoei para não carregar ódio no coração. Mas esquecer? Nunca. Hoje, 3 anos depois, tenho 71 anos. Acordo cedo, tomo café olhando a jabuticabeira. Ela deu frutos lindos esse ano. Colho alguns, faço geleia, distribuo para as mulheres da casa. Às vezes, sento no quintal com a foto de Marcelo. Filho, você não morreu em vão, eu digo segurando o relicário de prata. Sua história está salvando vidas, está abrindo olhos, está mostrando para outras mulheres que não precisam aceitar abuso, manipulação, violência. Penso muito sobre aquele dia no funeral, quando ela me deu o ultimato. 30 dias para sair. Ela achou que estava me expulsando da minha casa. Mas, na verdade, estava se condenando à prisão perpétua. Prisão física? Sim, 28 anos. Mas prisão da própria consciência? Essa é perpétua. Porque por mais que ela negue, por mais que tente se convencer de que era inocente, em algum lugar fundo da mente dela, ela sabe. Sabe que matou um homem inocente, que destruiu uma família, que escolheu dinheiro sobre humanidade, e vai ter que viver com isso até o último dia da vida dela. Enquanto eu escolhi transformar dor em propósito, perda em legado, silêncio em ação, porque a verdadeira força não está em gritar, está em agir com sabedoria no momento certo, da forma certa, está em sorrir quando te desafiam, não por fraqueza, mas porque você sabe algo que eles não sabem. Está em sair em silêncio de uma casa que é sua, porque você sabe que vai voltar, com justiça, com verdade, com dignidade. Juliana me subestimou. Achou que idade era sinônimo de fragilidade. Que viuvez era sinônimo de solidão. Que silêncio era sinônimo de aceitação. Mas ela errou. Porque eu sou Marta, enfermeira, mãe, viúva, sobrevivente. E quando me deram 30 dias para deixar minha casa, eu apenas sorri e preparei a emboscada perfeita. Na manhã seguinte, ela recebeu uma visita que mudou tudo. A polícia estava na porta dela. E a justiça, finalmente, foi feita. Fim.